Boa noite a todos. Meu nome é Tiago Marcolino dos Santos e estou na disciplina Estágio Supervisionado 2. E agora irei começar a minha socialização. Bom, este trabalho ele teve como área de concentração a formação e profissionalização docente. E o tema escolhido foi Formação docente e atuação do professor tradutor e intérprete de Libras. A justificativa pela escolha do tema foi devido à escassez de trabalho acadêmico voltado para a formação docente e a atuação do professor tradutor e intérprete de Libras, além de mostrar-se importante para a comunidade surda, ou seja, esse tema ele é muito relevante tanto para a comunidade surda quanto para a comunidade escolar de forma geral. O presente trabalho teve alguns objetivos, em alta, como por exemplo, provocar uma análise e reflexão a respeito dos desafios e da formação docente em sua área de atuação, além de discutir as atribuições do professor intérprete de Libras e apontar o decreto e as leis que regulamentam a profissão e formação do tradutor intérprete de Libras. A fundamentação teórica foi construída com base em trabalhos científicos de importantes autores que contribuíram por meio de suas pesquisas. Entre eles podem ser citados Quadros, Hipólito, assim também como o Decreto 5.626 de 2005 e as leis que trouxeram contribuições significativas, como a Lei de Libras, a Lei 10.436 de 2002 e a Lei 12.319 de 2010, que regulamenta a profissão e a formação do profissional tradutor-intérprete de Libras. Então, a partir de agora, eu farei uma breve apresentação das contribuições desses autores. Primeiramente, gostaria de mencionar aqui Quadros, Ronice Quadros, onde ela aponta que a presença dos primeiros intérpretes de Libras no Brasil, ela ocorreu no contexto religioso e surgiu a partir de 1980, um pouco mais de 40 anos atrás. É importante salientar que esses profissionais, eles surgiram ou tiveram sua formação de maneira voluntária. Como assim? Então, eram os familiares de surdos ou pessoas que tinham interesse em aprender a Libras para desenvolver o trabalho de interpretação com esses surdos. Eles aprenderam a Libras e depois começavam seu trabalho de forma voluntária. Essa mesma ideia, essa mesma tese, foi defendida por Hipólito, que também ele apresenta informações importantes sobre o surgimento desse profissional, que foi exatamente no contexto religioso. Só que daí mais tarde, Hipólito relata que o clérigo já não tinha mais condição de suprir a tarefa de educar e formar esses profissionais devido à grande demanda. E é justamente nesse percurso que a docência passa a se institucionalizar e entra agora um novo cenário, onde existem realizações de exames que conferiam um documento ou um tipo de autorização do Estado, que constituíam um verdadeiro suporte legal ao exercício da atividade docente, marcando assim o princípio do profissionalismo da área do professor tradutor e intérprete de Libras. Entre esses exames, pode-se destacar, por exemplo, o ProLibras. O ProLibras é o exame de proficiência com uma certificação profissional proposto pelo Ministério da Educação. O ProLibras mostrou-se muito relevante na formação desse profissional, porém, ele veio para resolver uma demanda de curto prazo. Precisava-se, assim, de algo maior, mais amplo. E, enfim, em 2002, surgiu a Lei de Libras, ao qual reconheceu a Libras como língua oficial da comunidade surda. Este marco ele abriu novos horizontes para esse profissional, norteando a partir de novos modelos de conceber, assumir e direcionar a formação profissional, inclusive a formação sistematizada. E mais tarde, a Lei 12.319, de 2010, o qual regulamentou a profissão do tradutor-intérprete de Libras e estabeleceu as suas competências, bem como a sua área de atuação. Então, pode-se concluir que no Brasil demorou a ser reconhecida a profissão do tradutor-intérprete de Libras, e que a sua formação, o qual ocorreu no passado, ela ainda se estende até os nossos dias, de maneira informal, principalmente pela comunidade surda ou por instituições religiosas, e que apesar de todos os avanços relacionados à formação do professor,
pode-se concluir que ainda são muitos os desafios a serem superados, principalmente no que diz respeito à formação continuada desse profissional, pois existem poucos profissionais habilitados para atuarem nessa área do conhecimento. Para a elaboração desse trabalho, foi necessário a realização do estágio supervisionado, ou seja, foi necessário a observação e coleta de dados. Também durante o estágio foram feitas algumas regências, e ele foi consolidado com base em pesquisas bibliográficas de caráter qualitativo. A escola observada é uma escola inclusiva em referência de ensino fundamental e ensino médio. É uma escola integral de 2 turnos, ou seja, no turno da manhã ela atende o público da educação fundamental anos finais, e no horário da tarde, das 2h10 até as 20h50, ela atende os alunos do ensino médio. É uma escola de grande porte aqui na cidade do Recife, mostra-se adequada para o acolhimento do seu público-alvo, tem sala de recurso para os alunos da educação especial, assim também como uma sala de escuta, com psicóloga para os alunos em geral. Ela fica bem centralizada no centro da cidade, tendo uma estrutura física bem conservada. Os professores e alunos seguem rigorosamente as programações da aula, assim também como o seu horário de entrada e o horário de saída. Eu fiz alguns planos de aula, direcionado para L2, aí no slide mostra alguns deles. E esses planos foram elaborados com base nas observações da sala estagiada. E na sala a qual eu estagiei, tem 2 surdos, e eu percebi que havia um pouca interação ou comunicação entre os alunos ouvintes e os alunos surdos. Então foi feito vários planos de aula com o objetivo de ajudar os surdos para que pudessem assim ter a aquisição da L2, no caso o português escrito, e ao mesmo tempo ajudar os ouvintes a adquirirem a língua de sinais. O estágio contribuiu de forma significativa, para a minha formação como futuro profissional, dando-me a oportunidade ímpar e essencial de aliar a teoria com a prática, agregando assim conhecimento, é claro, não só para o estagiário, não só para mim, mas também a outros profissionais, através da vivência, através da observação, ajudando-os a desenvolverem competências e habilidades próprias do professor tradutor e intérprete de Libras, além de familiarizá-lo com o ambiente de trabalho. Então, conclui-se assim que a experiência de estágio, somada com conhecimento teórico, é fundamental para o bom exercício profissional. Aqui estão as referências a qual eu fiz o trabalho. E como reflexão, eu gostaria de deixar essa frase de Paulo Freire, que diz: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, nesta frase, ela nos mostra que não existe detentores de conhecimento. Todos nós temos necessidade de aprender, assim como potencialidade para ensinar. E que quando fazemos isso, na verdade, nós estamos fazendo uma troca de saberes, além da manutenção do nosso próprio conhecimento e aprendizagem, pois crescemos quando ensinamos à medida que aprendemos ao ensinar. Muito obrigado.